Segunda Reis 4, verso 1. Diz assim: certo dia a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo meu marido morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo ao Senhor. Agora um credor acaba de chegar em nossa casa para levar os meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu indagou: o que eu posso fazer por você? Diz-me, o que tu tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu: tua serva não tem nada a não ser uma vasilha de azeite. Então ele ordenou: vai e pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, não poucas e vazias, o quanto você puder recolher. Depois entra na tua casa, fecha a porta atrás de ti e dos teus filhos e derrama o azeite puro que brota em todos os vasos, pondo-os de lado à medida que forem cheios. Assim que ela trancou a casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, a mulher pediu a um dos seus filhos: traz mais uma vasilha. Ao que replicou: não há mais nenhuma vasilha. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida ela foi e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou dizendo: pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as suas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Amém? Tome seu assento. Nós estamos vendo aqui uma esposa que perdeu o marido, uma viúva. Ela perdeu o marido e quando ela se depara com um credor batendo a porta, ou seja, esse marido deixou dívidas para ela. Esse marido deixou uma dívida que ela não era capaz de pagar. A primeira coisa que ela faz, ela vai ter um homem de Deus. O profeta Eliseu aqui está recebendo uma mulher viúva que chega até ele e fala assim: olha, lembra que você tinha um servo, um discípulo seu, que era zeloso demais na tua casa, que cuidava dos assuntos do Senhor, assim como você, que te servia, lembra? Ele morreu, e agora tem um credor batendo na minha porta, pedindo para que eu pague a dívida, eu não tenho com que pagar. O interessante que eu acho aqui nessa história é que a mulher, a primeira coisa que ela faz, ao invés de procurar um amigo, ela procura um direcionamento. Ela não vai até alguém que vai chegar no seu problema e vai tripudiar sobre o seu problema. Ela não vai na casa de alguém que vai olhar e falar assim: tá vendo, ó, você casou errado, porque deixou um monte de dívida para você. Ela vai procurar um direcionamento de alguém que era um profeta do Senhor, um homem de Deus. E quando ela vai procurar esse direcionamento com o homem de Deus, a primeira pergunta que ele faz: o que eu te posso fazer? Imagine você com uma dívida, com credores batendo a porta, e que se você não pagasse, os seus filhos seriam levados como pagamento da dívida, ou seja, eles se tornariam escravos, servos desse a quem você está devendo. E quando você chega no homem de Deus, ele fala para você: o que eu posso fazer? E esse que eu posso fazer não é uma pergunta para que ela dissesse o que ele podia fazer. Era uma pergunta mostrando a limitação que ele próprio tinha. Porque quando ela chega no homem de Deus, ao invés do homem de Deus chegar e falar assim: olha, eu sou o melhor profeta que tem em Israel, eu peguei a porção dobrada de Elias, e olha, eu sou melhor do que o Elias. Não, ele admite já logo na pergunta, dizendo: o que eu posso fazer? Eu sou limitado. Em mim você não tem nada, porque quando você tiver com problema, não procura um Messias terreno.
Não se apoie em alguém que vai te salvar. Porque só quem pode te salvar é aquele que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou, que é Jesus. Glória a Deus. Se você for procurar um profeta, um homem de Deus, procure para ser direcionado e não para que ele resolva o seu problema, porque ele não vai resolver. Porque o Senhor colocou homens aqui nessa terra não para fazer o que Jesus vai fazer, mas para direcionar a pessoa a entender o que Jesus quer que seja feito. Então quando ela chega até o profeta fala assim: o que eu tenho com você, mulher? O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Aí ele vira e pergunta para ela: o que você tem em casa? Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós estamos procurando longe o que nós temos em casa. Nós estamos querendo buscar algo longe e nós já temos em casa. E qual que é essa casa? Essa casa sou eu. Porque muitas das vezes nós discutimos teologicamente, quando chega aquela passagem de Zaqueu: hoje me convém fazer morada, pousar em sua casa. O que Jesus estava falando ali não era a casa literal de Zaqueu, porque ele fala que hoje vem salvação para essa casa, e a casa de Zaqueu não estava toda presente ali. Muitas vezes nós temos que entender que a casa somos nós. E o que ele pergunta? O que você tem em casa? E hoje o Senhor nos pergunta: o que nós temos em casa? O que nós temos dentro? Porque é de dentro que vai sair a solução do seu problema, não é de fora. Não é procurando artifícios, estratégias, passos, 7 passos para alcançar a vitória, 12 dias de clamor para 12. Não é isso que vai fazer com que você alcance aquilo que Deus tem para você. É você e Deus. Aleluia. É o que Deus colocou dentro já de você. É o recurso que Ele já te deu na sua mão que você não sabe. E ela já responde de cara: não tenho nada. É a primeira resposta que ela dá. Aí depois ela coloca uma vírgula: se não, um pouquinho de azeite numa botija. Reparou que a resposta automática é sempre: eu não sou capaz, eu não tenho, eu não posso. Às vezes a gente está condicionado a dizer automaticamente aquilo que todo mundo quer ouvir. Ah, mas eu não sei ministrar. Ah, mas eu não sei louvar. Ah, mas eu não sei. Quem disse que não sabe? Porque quem capacita não é o homem, quem capacita é Deus. Ele não escolhe pessoas por merecimento, Ele escolhe pela graça dele, que é o favor que eu não mereço. Se eu não mereço, eu não estaria no lugar se não fosse a graça. Então ninguém aqui é capacitado para fazer nada a não ser pela graça. Então todos nós estamos debaixo da graça. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, as suas imperfeições são todas restauradas através da graça de Cristo ativa em nós. E em nós é o que? A nossa casa. E Ele fala: então faz o seguinte, já que você tem um pouquinho, pede vasilha emprestada. E olha, não é pouco não. Não é pouco. Porque a medida de Deus é sempre maior do que a nossa medida. Porque ela chega e fala assim: não, tem um pouquinho de azeite. Aí Deus fala: pega a vasilha emprestada, e bastante vasilhas emprestadas. Porque Deus não se limita à nossa pequenez. Porque nós chegamos à peça dele, às vezes fala que nem Gideão: olha, eu sou o menor, a minha tribo é a menor de Israel, o meu clã é o menor da tribo, e a minha família é a menor do clã, e eu sou o menor da minha casa. Aí começa a se diminuir. Aí Deus fala: por que você está se diminuindo se você serve a um Deus que é grande? Você não tem que se engrandecer, você tem que engrandecer o Deus que você serve. Consequentemente, você será engrandecido por Ele. Porque quando você exalta e declara que Ele é grande, você se torna um gigante na presença dele. E quando Ele fala: pega bastante vasilhas, ou seja, tinha que contar com uma coisa: relacionamento. Porque se eu não me dou bem com o meu vizinho, como é que eu vou pedir vasilha emprestada? Se eu não tenho uma comunhão com o meu vizinho, se eu não sei quem que é o meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda, meu vizinho da frente, e se era muitas vasilhas, eu tinha que pedir na rua inteira. O que acontece? Nós não estamos aqui nesse mundo como ETs. Nós temos que conhecer quem está à nossa volta. Nós temos que ter relacionamento. Nós temos que ser luz onde nós estamos. Nós não temos que nos limitarmos e acharmos que somos superiores a quem está do nosso lado, porque não comunga da mesma fé que nós, não. Porque a palavra não fala: vai lá e pega vasilhas emprestadas para todos aqueles que professam a Deus. Em outras palavras, para todos aqueles que participam da mesma igreja que você, não. Pega vasilhas emprestadas e não poucas com seus vizinhos. E outra,
o credor tinha pressa em receber tudo. Ele tinha pressa, porque senão ia levar os filhos embora. Então ela não poderia ficar cruzando o braço passivamente e falar assim: ah, filho, vai lá, pega uma vasilhinha lá, amanhã pega outra, depois pega outra. Porque o profeta de Deus já tinha direcionado ela para o milagre que iria acontecer na vida dela. Então o acontecimento e a rapidez do acontecimento dependia dela. Então ela tinha que tomar uma atitude, ela tinha que sair da inércia, porque se ela fica cruzando o braço, o credor ia bater na porta, o milagre ia estar esperando para ser cumprido e não ia ter o dinheiro para pagar. Quando Deus fala alguma coisa para nós, não é para nós ficarmos cruzando o braço esperando cair do céu, não. Porque Deus deu umas pernas boas, sadias para você andar, para você caminhar. Deus te deu uma boca para você falar. Deus te deu um braço para que você bata na porta. Não adianta nós estarmos numa sociedade, estarmos alheias a ela, porque mas ele não fala a mesma língua que eu. Ele não é do mesmo ministério que eu. Deus não te chamou para fazer acepção de pessoas, porque ele não fez. Ele te chamou para ser luz no meio das trevas. Ele te chamou para ser sal. E aquela mulher pede vasilhas emprestadas, e pelo que eu vi aqui eram bastantes. E aí vem o mais interessante: quando você chegar em casa, fecha a porta. Por quê? Imagine uma mulher viúva chegando na vizinhança, endividada, batendo porta por porta. Eu quero um vaso emprestado. Chega na outra: eu quero um vaso emprestado. Ela sai, a multidão de pessoas especulando o que está acontecendo na casa dela. Mas essa mulher não tem dinheiro nem para pagar dívida, para que ela quer vasilha emprestada? Ela devia me pedir um saco de arroz, um saco de feijão. Ela está pedindo vasilha emprestada e vazia, não é cheia, é vazia. A multidão de especuladores estavam todos à espreita. Se ela deixa a porta aberta, começa o milagre e começam a observar. Sabe por quê? Deus nos chama num lugar de intimidade, não é para ficar compartilhando aquilo que você tem na intimidade no público, não. Deus, quando nos chama para fazer algo nas nossas vidas, Ele quer tratar no secreto. Não adianta você ficar abrindo a porta e expondo o secreto para todo mundo, porque intimidade compartilhada chama-se pornografia. E Deus não chamou a gente para isso. Deus nos chamou para uma intimidade pura, porque o azeite que vai sair é puro. Glória a Deus. Não é um azeite contaminado, porque se abre a porta, contamina. O que está de fora entra dentro da casa. Ou seja, Deus, quando quer fazer algo dentro de nós, Ele não quer que nós sejamos abertos às coisas que estão de fora, porque vai estragar o que Deus está fazendo dentro. Deus não quer mistura com coisas de fora dentro, porque o que está construído dentro é puro, é um azeite puro. E outra, quem que está junto com ela? Filho? Família. Quem tem que saber o que está acontecendo com você na intimidade é a sua família. Esposo, esposa, filho. Às vezes a gente faz no afã de dividir, está dividindo com pessoas que não sonham o mesmo sonho. Às vezes conta alguma coisa para alguém, que nem José, e contou seus sonhos aos seus irmãos, e eles odiaram ainda mais, porque não sonhavam o mesmo sonho, e ainda era da mesma família. Nós temos que ter entendimento do que Deus está fazendo no secreto e a dimensão do que Ele quer fazer conosco, porque a proporção do entendimento é a proporção do milagre. O tanto que nós entendemos do que Deus vai realizar é o tamanho do milagre que Ele vai fazer na nossa vida. Então, se a gente ficar alheio, se a gente ficar abrindo a porta, deixando os outros ver o que está acontecendo, pode entrar alguém incrédulo, que não acredita, não é incrédulo de acreditar em Deus ou não, incrédulo no milagre que Deus vai fazer na sua vida, vai começar a falar assim: mas você não era assim? Mas você não falava isso? Mas você não andava assim? Mas você não fazia assado? E vai tentar impedir o que Deus tem para realizar nas nossas vidas. Ou seja, nós temos que fechar a porta, porque a incredulidade não pode entrar num ambiente que tem milagre. Porque quem não acredita em milagre não vive milagre, porque milagre não se explica, milagre se vive. Se você explica, não é milagre, é estratégia de homens. E o que essa mulher faz? Ela obedece à risca tudo o que o profeta disse. Fecha a porta sobre ti e os teus filhos. O que ela faz? Fecha a porta. E ela pega na vasilha de azeite que ela tinha. Imagine você a loucura disso. Você pega uma vasilha que tem um pouquinho de azeite, pega uma vasilha grande e começa a deitar o azeite, e não acaba o que está dentro e enche o que está fora. Sabe por quê? Porque o que Deus está fazendo em nós não vai acabar dentro de você, vai encher quem está do seu lado, vai encher quem está à sua volta, porque Deus não vai tirar o que Ele deu para você. Deus
dentro de você, multiplicando para que esteja cheio, que está à sua volta, mas não vai acabar o que está dentro de você. Porque nós não servimos a um Deus limitado. Eu não vejo em nenhum momento que o azeite que estava dentro da botija tinha acabado. Não vejo. O interessante é que tinha que separar a parte, era um direcionamento. Separar a parte, as que estiverem cheias das que estão vazias. Por que isso? Se nós estamos olhando os vasos e não estamos olhando por cima, estamos num afã de... Podem ter vasos vazios junto com vasos cheios. E a gente perde a oportunidade de encher vasos vazios porque combina o cheio com o vazio e você acha que está todo cheio. Nós temos que separar o que é e o que não é. Porque às vezes a gente está achando que está todo mundo igual e não está. Se tem alguém do seu lado precisando, não acha que ele está cheio porque você achou que está. Verifica, divide. Um abraço, uma palavra, um direcionamento, um aconselhamento. Porque o que Deus colocou dentro não é para você, é para repartir. Eu vou dizer isso sempre. Nada que nós possuímos é para o nosso domínio próprio, é para o próximo. Porque senão ele tinha falado: ama teu Deus acima de todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Se amar como a mim mesmo é o que eu tenho para mim, eu tenho que dar para o outro. A proporção que tem dentro de mim tem que encher o outro. E assim cada um vai encher o outro. Porque não pode ficar ninguém vazio na presença de Deus. Eu tenho que ser um agente transformador. E transformando vidas, eu vou enchendo ela com o que tem dentro de mim. E enchendo ela com o que tem dentro de mim, ela vai encher outro. Porque ela não vai se contentar em ficar só para ela. Ela não vai se contentar com o que ela tem. Porque tudo que Deus deu em abundância. Não é por escassez. E quando ela faz isso, ela separa tudo. Aí ela pede mais uma vasilha e acabou. Não tem mais nenhuma. O filho fala: mãe, acabou. O que ela faz? Ela não faz nada sem voltar aonde ela recebeu o direcionamento. Porque quando nós fazemos da nossa própria vontade, nós quebramos a cara. Quando nós achamos que nós sabemos fazer e não dependemos de Deus para nada, nós quebramos a nossa cara. Nós utilizamos o recurso que Deus colocou nas nossas mãos para ser bênção, e esse recurso é transformado em maldição porque você não usou da maneira certa. Porque eu sempre digo que nós nascemos com um potencial para realizar um propósito. E quando nós não entendemos o propósito, nós gastamos o potencial de Deus com um propósito errado. Deus tem um propósito com você para que você eleve o nível da adoração através do louvor. Aí você está gastando o seu potencial de forma inadequada. Você está gastando o seu potencial de jeito errado. E aí quando você gasta o seu potencial da maneira errada, o que acontece? Você gasta e no momento que você precisar você não tem. Por que ela faz? Ela sai e vai direto para o profeta. E quando ela pede para o profeta um direcionamento, ele fala: agora que você já pegamos tanto tempo sem microfone, contigo sem microfone não tem problema. É assim mesmo. Agora que você sabe o que está acontecendo, agora que você sabe o que está acontecendo, você vai vender tudo e vai viver do resto. Mas esse resto torna tão pejorativo quando nós não entendemos como Deus trabalha. Porque o resto de Deus não é o resto do homem. O resto do homem é o que? Você comeu. Você faz o que? Joga o resto? O resto de Deus é o suficiente para nós vivermos. Glória a Deus. Porque não vai faltar nada com o resto que sobrou da venda do azeite. Porque Deus ele deu o azeite puro para ela vender do jeito que ela queria, do jeito que ela precisava. E ela passou a vida inteira. Não foi um dia, não foi uma semana, foi o resto da vida com o que sobrava. Porque aquilo que sobra, aquilo que Deus direcionou para nós é muito maior do que o muito que nós possuímos e achamos que é o suficiente. Porque Deus sempre nos surpreende, Deus sempre vai além das nossas expectativas. Aquela mulher chega com um problema para o profeta não resolve o problema dela.
Porque o profeta não foi pegar a vasilha, o profeta não foi deitar o azeite, o profeta direcionou ela para como resolver o problema. Quem tomou a atitude de resolver foi ela. Ou seja, ninguém vai fazer o que é para você fazer. Deus não vai descer do céu e fazer a resolução do seu problema. Ele vai te direcionar e falar assim: olha, a resolução do seu problema está dentro da sua casa, está dentro de você. Eu não vou fazer nada que é para você fazer, mas eu vou te direcionar em tudo o que você precisa fazer, mas a atitude é sua. Nós temos que tomar uma atitude. E essa atitude vai direcionar-nos para o problema. Nada é por acaso. Essa mulher chega até o profeta com um problema, ele direciona ela e ela volta com uma solução. Ela volta com uma solução para o próprio profeta. Ela falou assim: ó, vou fazer do jeito que você falou. E do jeito que ele falou, aconteceu. E nunca mais você vê nenhum relato sobre essa mulher de necessidade. Nunca mais você vê nada de limitação para a vida dessa mulher, porque o pouco, o resto que nós julgamos no texto aqui, é o suficiente para nós vivermos a vida toda. Ou seja, Deus não vai dar nada para nós, para que nós possamos passar necessidade, ou problema, ou dificuldade, não. Ele vai dar o suficiente para que nós sejamos saciados, para que nós sejamos cheios, e para que nós não sentimos necessidade de nada. Amém? Amém? Porque o milagre que você precisa não está longe, está dentro da sua casa. Amém. O milagre que você precisa não está em um lugar mirabolante, em uma estratégia de que você tem que fazer isso, aquilo outro. Não! Entra na sua casa, fecha a sua porta. Se é sobre sua família, sobre ti e teus filhos. Se é você solteiro, é sobre você e Deus. Acabou. Fecha a porta, é você e ele. Relacionamento. E o seu relacionamento na intimidade vai direcionar o que você vai viver. O seu relacionamento na intimidade vai direcionar como é que vai ser sua vida dali para frente. As necessidades que vocês têm vão ser supridas em Deus e não no homem. Porque o homem não é capaz de suprir a sua necessidade. Mas em Deus nós podemos todas as coisas. Porque a palavra diz em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto de Filipenses é tão maravilhoso que fala que tudo posso naquele que me fortalece, porque no texto anterior, nos textos que antecedem esse versículo, ele fala: olha, eu passei por escassez, eu passei por fome, eu passei por angústia, passei por momentos de bonança, passei por momentos de alegria, mas tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar privações, eu posso passar dificuldades, como eu posso ser alegre, como eu posso ser abençoado, mas tudo isso eu posso naquele que me fortalece, porque ele me fortalece, não é quando tudo vai bem, ele me fortalece quando tudo vai mal e quando tudo vai bem, porque todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus. Então o que Deus tem para nós é maior do que a necessidade que nós estamos passando. Amém? Fique com essa palavra no seu coração, porque Deus não vai deixar com que você passe por momentos sem dar estratégia, mas Ele não vai fazer o que é para você fazer, o que é para eu fazer. Porque o que Ele tem é muito maior, muito, mas muito maior do que a necessidade que você está passando. A tristeza, nós não escolhemos ficar triste, mas nós escolhemos continuar triste. Porque Ele é a nossa alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Se eu escolho ser triste, eu estou rejeitando a alegria de Deus. E quando eu rejeito a alegria de Deus, eu não tenho força nenhuma. Então quando eu estou triste, porque estar é transitório, estou triste, eu tenho que fazer uma escolha. Eu vou continuar triste, ou eu vou escolher ser alegre no meio da minha tristeza, porque a alegria do Senhor vai me fortalecer a cada dia. Essa mulher podia ficar lá chorando, essa mulher podia ficar se lamentando, essa mulher podia deixar tudo acontecer, deixar os filhos ser levados, e depois falar assim: a igreja não me ajudou. Mas quando foi direcionada, ela não ficou inerte, ela não escolheu ficar triste. Perdeu o marido? Perdi, bola para frente, vamos adiante, porque não adianta ficar se lamentando pelo que eu perdi. O que eu perdi acabou. Agora é um novo passo, é uma nova vida. E eu tenho que me fortalecer na alegria do Senhor, que é a minha força. Então que a alegria do Senhor nos invada, que nós entendamos que não caminhamos pelo que nós vemos, nós caminhamos pelo que não vemos, pelo que cremos. Porque a fé é o fim e fundamento das coisas que não se vê, e a confirmação das coisas que se esperam. Ou seja, você não tem que ver para acreditar, você tem que crer, e depois você vai ver. Porque fé não é você olhar e ver, é você colocar um pé no degrau que não existe e acreditar que vai firmar.
É você quebrar um ovo no meio do fogo e acreditar que tem uma frigideira ali embaixo. É você dar o primeiro passo na água. É você dar o primeiro passo na água e ver que não vai afundar. É você sair do barco como fez Pedro. Porque todo mundo falou, é um fantasma, os 12. Mas só um teve coragem de sair do barco, pisar. E quando ele pisou, era firme. Aí quando ele começa a afundar, aqueles homens vão falar, tá vendo? Você foi lá, começou a andar na água, lá afundou. Aí Pedro responde, olha, na história de todo mundo, teve só 2 pessoas que andou sobre as águas. Uma foi o mestre e a outra foi eu. Glória a Deus. Porque minha fé me levou a andar em lugares que vocês que ficaram no barco não andaram. Eu fraquejei, eu errei, eu caí, mas Ele me sustentou na minha queda. E outra coisa, eu não vou me libertar pela circunstância. O vento veio, me derrubou, mas a mão dele me ergueu. Mas na história só vão ter 2 pessoas, o meu mestre e a outra sou eu, que andou por cima das águas. Não fiquei olhando somente falando que era um fantasma. Eu indaguei e falei assim, se for o Senhor, manda eu ter contido sobre as águas. E começa a pisar, e vai andando, caiu, fraquejou, não tem importância. O mestre vai estar sempre do seu lado, vai te sustentar e vai te colocar no pé de volta. Ele vai estar do seu lado dizendo, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vou deixar você morrer. Mas só que um pouquinho de azeite, é com isso aí que eu vou fazer o milagre acontecer. Mas eu estou vendo com o seu louvor que eu vou mexer no reino espiritual e trazer à existência o que não existe para a glória de Deus. Porque Deus